Bom dia, preciosos e preciosas do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, a sua família. Que o Espírito Santo do amor de Deus venha entrar sobre a sua casa, sobre o seu coração e venha invadir o seu ser para tirar de você todos os espíritos de tristeza, de opressão, espírito de medo, de angústia, e restituí-lo tudo isso em amor, paz e alegria. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha dirigir a nossa live. Que essa palavra que Ele fala conosco hoje venha ser uma palavra para que nunca devemos esquecer de onde nós devemos buscar o alívio, de onde nós devemos buscar o socorro. Então eu vou começar logo na palavra de Deus, que Ele fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Se você for parar, nem que seja um segundo, um minuto, para você meditar nessa palavra, para você estudar essa palavra, a força que essa palavra traz, o poder que essa palavra traz, você nunca mais ia ficar triste por muito tempo, angustiada por muito tempo, ansioso ou ansiosa por muito tempo. Porque essa palavra é uma promessa de Jesus, que aquele que for até Ele vai receber o alívio. Ou seja, se eu hoje estiver passando por um momento difícil, e naquele momento difícil eu lembrar de Jesus, eu lembrar que Ele pode me ajudar, eu lembrar que Ele pode ser o alívio da minha dor, o alívio da minha alma, e eu parar um pouquinho para ir até Ele, então Ele vai me dar o alívio que eu preciso. Ele vai me dar a resposta que eu preciso. Seja em qualquer área da nossa vida. Seja nos momentos desesperadores, seja nos momentos angustiantes, de dor, de sofrimento. Eu vou dar um exemplo mesmo assim da minha vida, que eu estava muito angustiada e eu fui até Ele e Ele me deu alívio. Quando eu estava com a minha irmã internada no hospital, pressão alta, grávida, até sangrava o nariz, ela estava sangrando. E eu estava muito preocupada. No dia que eu saí do hospital, eu vim para casa. Cheguei em casa e preocupada, porque nós seres humanos, nós temos preocupações. Nós só não podemos nos deixar levar por ela, deixar que aquela tristeza domine o nosso ser. Mas todos nós nos preocupamos. E quando eu cheguei em casa, eu preciso falar com Deus. Eu preciso ver o que Deus tem para mim, para falar para mim. Porque eu estou muito angustiada. Então eu fui para o meu banheiro, coloquei meu joelho no chão e falei com Deus naquele dia. Eu preciso que o Senhor me dê uma resposta. A minha irmã está internada, eu estou muito preocupada. A família toda está preocupada. Então eu preciso que o Senhor me dê algo. Fala comigo, Jesus. E Jesus falou comigo, através da palavra dele. Então, quando eu me levantei da minha oração, que eu fui lá, abri a minha Bíblia, onde ele pediu para me abrir, estava lá o versículo que dizia: eis que trarei ela cura. Ou seja, olha o que Jesus falou para mim. Então, quando eu li essa palavra e eu meditei nessa palavra, eu fiquei pensando assim comigo mesmo: poxa, acabou. Jesus prometeu que vai dar cura para ela. Então, ela vai sair daquele hospital. Não vai acontecer nada com ela. Então, naquele momento, toda angústia, todas as minhas preocupações evaporaram como vapor. Acabou. Ali eu já
entrou dentro de mim uma alegria tão grande, porque Jesus, ele disse, eis que trarei ela a cura. Ou seja, é uma promessa dele. Se eu creio, aquela promessa ela vai se cumprir na vida dela. Então, naquele momento, eu criei naquela palavra. Eu acreditei que Jesus realmente curaria ela. E ele curou ela. Na mesma semana, ela saiu do hospital. Ou seja, estava angustiada, estava desesperada. Eu estava sem saber o que fazer. Triste, mas no momento que eu fui até ele, coloquei meu joelho no chão, falei para ele a minha angústia, falei para ele a minha dor, veio alívio imediatamente. Então, medita nessa palavra. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não importa o problema que você está passando nesse momento, não importa o sofrimento, não importa a dor. Às vezes o que você está passando hoje é um sentimento que está no seu coração. Um sentimento que ele corrói a sua alma. Um sentimento que te traz tristeza. Algo, talvez até algo que você fez no passado. Mas que ainda hoje traz dor quando você lembra. Traz sofrimento quando você lembra. E às vezes você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O que a palavra de Deus acabou de nos ensinar? Vamos até alguém que realmente possa nos ajudar. Quem é esse alguém? É Jesus. Como que eu vou até Jesus? Me fala. Através da oração, através da palavra. Na igreja, se você for numa igreja, você vai ouvir falar de Jesus. Você vai ouvir a palavra de Deus. Então, existem várias formas de eu ir até Jesus. Tá? Só não guarda para você aquilo que não te faz bem. Se algo não te faz bem, se algo está te atrapalhando a viver uma vida feliz, se algo te traz dor, sofrimento, se algo não te deixa dormir em paz, por favor, não se permita viver o seu tempo de vida precioso sofrendo, triste, preocupado. Não. Jesus é o alívio. Ele diz na palavra dele, vai até ele, coloca as tuas dores sobre eles, derrama as tuas lágrimas sobre os pés de Jesus e ele vai aliviar você. Eu te digo, não é porque eu ouvi falar, é porque eu vivo isso. Se a gente está desesperado, quem que a gente deve confiar? Em Jesus. Se eu não sei o que fazer, onde eu tenho que buscar direção? Em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu creio, tenho certeza, que a partir do momento que você vai até ele, você não volta sem resposta. Eu duvido, eu desafio, de verdade, se você vai até Jesus e você fica sem uma resposta. Não existe isso. Jesus é o Pai de todos nós. Não importa quem você é. Às vezes você fica, nossa, mas eu fiz isso. Mas Jesus não vai me ouvir. Eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa pecadora. Jesus ouve essas pessoas para quem Jesus veio. Justamente para os pecadores e para os doentes. Porque Ele é a cura para todas as doenças. Ele é a cura que nos cura. Se hoje eu estivesse aqui, se hoje eu estou aqui nesse momento, porque Jesus me curou. Ele me curou de muitas coisas ruins. Ele aliviou a minha alma do sofrimento. Ele me tirou de um lugar obscuro, de um lugar escuro, onde não tinha vida. Ele me tirou de um lugar onde eu pensei que eu nunca iria sair. Jesus me tirou. Ele me resgatou. Ele não apontou o dedo para mim, me acusou. Não. Simplesmente me abraçou. Filha, eu estou aqui.
E assim Ele faz com qualquer um de nós. Mas muitas vezes, passamos por lutas e preocupações que você acaba esquecendo de que há um Salvador. Às vezes, no momento de desespero, às vezes, no momento de tristeza, de dor, de tanto pensamento ruim que você passa pela sua mente, você acaba esquecendo que há um Salvador, que há um Jesus que nos ouve, que nos alivia, que nos ajuda. Nunca esqueça. Sempre faz oração, sempre ora, vai até Ele todos os dias, coloca as suas preocupações sobre Ele, coloca a sua vida nas mãos dEle. Fala para Ele: Pai, não me deixe eu esquecer do Senhor nos momentos aflitos. Não me deixe eu me esquecer de que o Senhor existe quando eu estiver preocupada, quando eu estiver angustiada. Me faça lembrar que Tu pode me ajudar. Me faça lembrar do Senhor a todo instante que eu estiver precisando, mas não só quando eu estiver precisando, mas quando eu estiver feliz também. Agradecer o Senhor pela dádiva, pelo amor, pela alegria que o Senhor tem comigo. E eu tenho certeza que Jesus e o Espírito Santo não vai te deixar esquecer. Porque às vezes nos momentos de angústia, nos momentos de desespero, você não sabe qual é a sua reação, né? Às vezes você pode acabar esquecendo que há um Jesus, né? E você tem que ir até Ele. Quando você está com sede, você vai até onde? Até a água para beber. E Jesus é essa fonte espiritual que nos conduz o caminho da salvação, que nos conduz o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da libertação. E se eu vou até Ele, eu não vou voltar de lá sem resposta. Não vou, nunca. Eu nunca, há 7 anos que eu caminho com Jesus. Há 7 anos que eu ando com Jesus. Até hoje, Ele nunca me desamparou. Te falo com certeza. Jesus nunca me desamparou. Todas as vezes que eu vou até Ele, pedindo ajuda, pedindo direção, pedindo sinal para algo, Ele fala comigo. Nunca, nunca Ele me desamparou. Nunca Ele deixou de me ouvir. Essa palavra, se eu falasse hoje, eu estaria mentindo. Claro que tem coisas que Jesus ainda não fez, mas Ele vai fazer. Mas nos meus momentos difíceis, eu vou lá, oro a Ele, coloco na mão dEle, e Ele vai e resolve para mim, me ajuda, Ele me dá uma direção. É confiar nele. O negócio é confiar. Quando a gente confia, Ele flui, as coisas fluem. Quando a gente confia, quando a gente obedece, as coisas andam, né? Não da forma que eu esperava, não da forma que você espera, mas da forma que Deus acha melhor para você. Da forma que Ele acha melhor para você. Porque o que é melhor? É o que eu quero ou o que eu preciso? É claro que é o que eu preciso. Jesus sabe o que você precisa nesse momento. Eu não sei. Ninguém sabe. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe a sua necessidade. Talvez nem você saiba o que você precisa. Talvez se Ele chegasse em você e perguntasse assim hoje, agora, o que você precisa agora? Você ia pensar, talvez você não sabe o que você precisa hoje. Mas Ele sabe. Ele sabe porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua mente. Então, quando você for pedir algo, fala para Deus. Faça em mim a vontade do Senhor. E me dê apenas o que eu preciso. Não o que eu quero, não o que eu mereço, que eu não mereço nada. É só o que eu preciso. E confia nele. Confiança em Deus é o essencial para as coisas acontecerem. Se não há confiança, não há resposta. Porque Jesus, Ele nos dá a palavra, mas a gente tem que confiar que aquela palavra ela vai acontecer. Nós temos que crer que aquela palavra vai acontecer, tá bom? Hoje é a nossa palavrinha de hoje, tá bom? Não se esqueça, medita. Vinde a mim, todos que estáis cansados
oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. É uma promessa de Deus para você. Você sabe onde você tem que buscar. A palavra está aqui, tá? A Bíblia. Deus fala com a gente. Não adianta, Ele fala. Tô triste, vou lá e Ele fala. Tô oprimido, vou lá e Ele fala. Tô angustiado, vou lá e Ele fala. Tô desesperado, se eu lembrar dele, naquele momento Ele vai lá e faz um milagre. É isso, tá bom? Não se preocupe. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém nunca vai até Ele que não tem resposta. Nunca. Então confia. Mesmo que tudo estiver dando errado, confia. Jesus vai te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe e até no sábado que vem às 7 horas da manhã. Um beijo no coração de vocês.